Espelho oculto. Vídeo 4. O sentido da arte. Eu estou assim fechando o primeiro módulo dessa série com esse vídeo, né? Bem, ele tem inicialmente o mesmo sentido de inspiração do vídeo anterior, né? Grande parte desse vídeo vai ser em cima de uma comunicação que eu fiz recentemente com uma amiga também, uma outra amiga, né? E eu estou falando sobre, fazendo uma ponte sobre essa história da arte, né? Magnetismo é uma coisa fantástica, é o que move o meu trabalho artístico, é o que move a minha motivação para criar e para tentar viver melhor, né? Bem, então, primeiro, nesse comentário que eu falei, né, essa mensagem que eu coloquei para essa minha amiga, da mesma forma eu vou passar para ela, assim, logo de início, né, esse vídeo, como eu falei, eu acho muito legal essa coisa, né. A primeira coisa que eu fiz foi reproduzir um texto de uma atriz americana, e ela tem um certo conceito, e ela escreveu uma coisa interessantíssima, que é muito difundido na internet, né, sobre a arte. Eu vou colocar nos comentários também o crédito dessa mensagem dela. Mas ela diz o seguinte: antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento que consegue ficar de pé, ela dança. Arte é fundamental para a expressão humana. Felícia Rachad. Em cima disso, eu escrevi uma mensagem e colocando muito mesmo sentido aqui para o nosso país, como eu digo sempre, tão assim miserável na cultura e na arte, pela politicagem, eu sempre vou colocar essa coisa. Há uma diferença muito grande entre as duas palavras, mas enfim, ela também é artista e eu escrevi uma mensagem para ela nesse contexto, né? Eu vou reproduzir boa parte dela e depois eu vou fazer um comentário em cima disso, né? Esse seria o primeiro tópico assim desse vídeo, né? E eu vou colocar também o nome dela lá nos créditos, né? Eu acho legal essa coisa de passar o... Bom, de modo geral, um dos graves problemas da estruturação da sociedade está na ausência de conexão entre o antes, ou seja, a eterna criança em nós, e o depois, a vida adulta, essencialmente materialista. Se não fosse assim, entenderíamos e valorizaríamos bem mais o ofício igualmente essencial do artista para a saúde humana. No entanto, embora tal descompasso, quem segue essa trilha, mesmo que volte e meia precise retornar à estrada convencional, está sempre conectado ao atalho que conduz ao caminho do ser e do coração. Bem, o meu comentário é sobre esses dois textos, né? E levando mais uma vez sobre a realidade nossa aqui nesse país. É realmente bastante difícil, porque de um lado há um artificialismo, muitas vezes, que não tem nada a ver com o caminho do ser e do coração, muitas vezes atravessadores, como sempre, que fazem o intermédio entre a cultura e o artista, e aí cria muita maquiagem, muita artificialidade, e muito oba-oba sobre um ofício, né, que deveria ser valorizado. E por outro lado, a sociedade, a nossa especificamente, que além de ter um ganho muito pequeno, não tem como escolher o que deve ser visto.
aceita muitas vezes produções, promoções gratuitas, aquela coisa toda que a gente vê. Então, enfim, é todo um contexto que dificulta muito, muito o trabalho de alguém que queira fazer uma coisa original, uma coisa da alma, uma coisa do sentimento, né? E aí fica muita coisa pasteurizada, maquiada, em cima de personalidades de fora, enfim, em cima de um modelo que não tem a ver. Essa atriz, por exemplo, que eu coloquei a frase dela no início, embora seja de renome, entre aspas, para mim, 0 a 0, ela é atriz, ela colocou uma coisa que está ligada com a arte, independe do que ela conseguiu ou não. Ela está colocando uma mensagem da essência da coisa, né? E realmente eu queria só reforçar essa ideia que aqui nesse país as coisas são difíceis, justamente por isso, né? O próprio meio artístico não se uniu e não se conectou para essa ideia de que ele deve tornar as coisas claras para o público. Essa coisa de ficar muito refém de uma produção governamental, de uma produção que faz as coisas de graça para as pessoas, isso eu acho muito fora de foco. Mas bem, isso é um assunto para outros vídeos, né? Eu queria mais reforçar isso. E eu quero colocar uma música que eu compus, que é como se fosse quase um lamento dessa situação também, né? O nome dela é Sina. E ela tem um contexto, para mim, tem muito a ver com esse sentido, essa sensação de que você tem que fazer, sim, as coisas que você ama, e é uma coisa que tem que aprender a conviver. O artista, estou aqui no Brasil, né? Aprender a conviver com esses obstáculos que vão acontecer naturalmente, infelizmente, né? Muitas vezes, falta de valorização do seu trabalho, porque a pessoa sempre está olhando para quem tem muita produção, muita força, e não aceita muitas vezes uma coisa nova, porque ela acha que só aquilo que mostra nas maquiagens da vida, né, é o que é a arte, né? E na verdade, na minha concepção, isso não é. Mesmo porque, por isso que eu digo, se a pessoa tem condição de escolher e não há nenhum subsídio para isso, ela vai escolher o que for melhor. Aí tem uma questão toda de pagar melhor as pessoas, enfim, uma série de coisas que infelizmente pela politicagem no país somente não acontece. Então, o caminho do artista, então, que é muito sutil nesse aspecto, ele é pouco valorizado. Bem, então vou fechar o vídeo, né, tocando essa melodia que eu fiz, essa composição chamada Sina, tá? Um abraço a todos e vamos colocar então essa melodia aqui no ar.
Paz a todos, esse é o meu recado desse vídeo.